gente chama de espinhaço, essa cadeia que começa aqui, Serra do Cipó, Serra do Ouro Branco, Minas, mas principalmente aqui, a partir daqui da Serra do Cipó, vai até o norte de Minas, até uma região próxima a Grão-Mogol. Depois você deixa de ter áreas de altitude, então passa a ter um vale e depois volta a aparecer lá na Bahia quando recebe o nome de Chapada Diamantina, que é região de Lençóis, Mucugê. Então tudo isso é espinhaço, mas a gente convenciona chamar de espinhaço baiano, a Chapada Diamantina, e espinhaço mineiro, essa parte mais contínua aqui de Minas. No espinhaço meridional, a gente tem um mosaico importante de unidades de conservação. Essas unidades de conservação são de âmbito federal, muitas vezes são de âmbito estadual ou até privado, como as RPPNs, as Reservas Particulares de Patrimônio Natural. É uma região fantástica, belíssima, extremamente rica em plantas e cheia de plantas ameaçadas, infelizmente, por causa das ameaças que elas têm. É uma região cheia de espécies que só ocorrem ali no mundo e é uma área que já foi apontada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma área prioritária para a conservação. Então, pela primeira vez, o país estabelece que a avaliação de risco de extinção é feita dentro de um sistema de critérios reconhecido internacionalmente, que é o da IUCN. Ele reconhece esse instrumento chamado Plano de Ação, os PANs, que é o que a gente está fazendo para o espinhaço meridional, que é um plano de ação para uma área, que engloba muitas espécies que ocorrem na área e que a gente acredita que é bastante efetivo e factível fazer, porque você vai englobar muitas espécies que não estariam num plano só para ela, porque não tem conhecimento disponível para isso. Então você faz para uma área, combate as ameaças da área, então você vai estar beneficiando não só as espécies ameaçadas de extinção, mas também as que nem ainda estão ameaçadas. O que o PAN das plantas ameaçadas do espinhaço meridional está dizendo é, ok, se essa área é prioritária e lá dentro nós temos conflitos, como é que nós vamos resolver os conflitos para maximizar a proteção e, em última instância, reduzir o risco de extinção das plantas ameaçadas de extinção. Então, fazer esse PAN e fazer com que as ações do PAN sejam implementadas significa salvar uma porção da biodiversidade brasileira que só existe aqui e que é um legado para as gerações futuras que a gente não pode deixar ir embora porque essas ações não foram feitas da maneira correta. Isso foi o que a gente fez para ações de conservação aqui no espinhaço meridional. Então a lógica era, existem ameaças diferentes, essas ameaças estão distribuídas ao longo do espinhaço meridional e a gente tem que definir onde uma ação de intervenção vai resultar num benefício maior para conter aquela ameaça. Aqui no caso o que a gente está discutindo é uma área, que é esse espinhaço meridional, que concentra um grande número de espécies que estão ameaçadas. Então a ação ela não é voltada para uma ou outra espécie, mas para um grupo de espécies que está numa área onde isso acontece com maior frequência, e com maior intensidade. Que é usar uma ferramenta chamada priorização espacial, mostrar o que a gente fez para o espinhaço e os mapas de prioridade que vocês vão poder discutir nos grupos. Então a gente vai precisar muito da ajuda de vocês para implementar as ações aqui propostas e para monitorar. Essas espécies estão espalhadas ao longo do espinhaço e o que a análise do Laboratório de Biogeografia da Conservação faz é indicar onde no espinhaço meridional buscas, pesquisas, idas de campo e expedições resultariam no melhor resultado, ou seja, a gente encontraria mais espécies deficientes em dados, conseguiria esses dados, poderia avaliar as espécies e dizer finalmente se elas estão ameaçadas ou não. O plano de ação está buscando é exatamente identificar quais são as ações prioritárias, quem são os atores mais importantes que precisam estar mobilizados, atuantes em cada uma dessas ações. Acho que a importância dessa oficina de elaboração do Plano Nacional para a Conservação do Espinhaço Meridional é o envolvimento de diversos atores que influenciam na região. Desde os atores que têm uma característica claramente conservacionista e que querem proteger essas espécies, até os atores que geram impacto dentro da região e vêm aqui encontrar uma solução para minimizar ou cessar esses impactos. É um instrumento de planejamento poderoso
importantíssimo, não só para a região, mas para todas aquelas regiões que vão ser identificadas como concentradoras de um grande número de espécies ameaçadas, né? As plantas ameaçadas do espinhaço meridional, elas estão basicamente ameaçadas pela mineração, por queimadas criminosas, enfim, pelo fogo incontrolável que às vezes acomete a região, pela expansão urbana e especulação imobiliária e por agropecuária. Essas ações às vezes se combinam, mas é possível mostrar onde essas ações ocorrem com maior frequência ou são mais críticas dentro da região do espinhaço meridional, e usando dados fornecidos pelo CNC-FLORA de onde estão as espécies ameaçadas de extinção, nós somos capazes de combinar a ameaça com essas espécies e encontrar soluções que me dizem onde a gente deveria investir em ações de conservação para salvar as espécies que estão ameaçadas. Aqui que iniciou, ó, o incêndio mais violento desses que ocorreram aqui nesse período de 11 dias. Cada grande incêndio aqui é uma situação, é um aprendizado para nós, né? Referindo-se a esse grande incêndio aí que durou 11 dias, né? Ele começou no dia 10 de outubro e foi até o dia 21. A gente viu que os fatores que causaram mesmo foi a ação humana com os fatores climáticos, né? Nós tínhamos vários meses sem precipitação nenhuma e com ventos fortes, alta temperatura, aí a coisa realmente ela arruinou. Foi um fogo violento, né? Nesses 11 dias. Essa área queimada aí, né? Para o parque ter aí 34 mil, aí nós tivemos uma perda aí de 25 a 27% da área total do parque, né? Quer dizer, foi o incêndio da história do parque até hoje, né? Então, esse extremo norte aqui, nessas áreas onde queimou, né? A taxa de diversidade biológica é uma das maiores da unidade, né? Então, nós temos aqui uma enormidade de espécies raras, né? Tem endêmicas e realmente queimou. O que acontece é um acúmulo dessa massa vegetal, que a gente chama de biomassa, e uma vez havendo o acúmulo e as condições certas, né, a gente tem incêndios que são de grandes proporções, não só em termos de área, mas como intensidade da queima, que acaba sendo prejudicial para a conservação da biodiversidade também. As pressões sobre o espinhaço aumentaram muito. Historicamente, a área é pouco ocupada, porque o solo é pobre, então as comunidades que vivem mais no entorno da serra. E eu observo que agora essas atividades humanas estão subindo a serra, então estão se intensificando nas áreas de campo rupestre, que são uma das áreas mais ricas do planeta. Agora olha esse mapa para a gente entender a lógica. Tem aqui o espinhaço meridional, esses limites que vocês estão vendo são dos municípios que estão aqui. O que está pintado em verde são unidades de conservação, de proteção integral, tá? Que já existem. E o que está pintado de vermelho ou amarelo são as microbacias que são prioritárias. Prioritária para quê? Para você representar a maior proporção possível das espécies ameaçadas, evitando conflitos com áreas que já estão em mineração. No caso da mineração especificamente, que gera um impacto bastante claro de perda de ambiente e de um impacto bem direto à natureza, é importante que esse setor esteja aqui representado e isso ressalta a importância da gente ter dentro do PAN áreas que são prioritárias. Então toda a discussão com a mineração, com o setor agrícola, com donos de hotéis ou pessoas que querem fazer empreendimentos, é exatamente para minimizar esse conflito. A mineração impacta a região transformando o ambiente. Ela retira o que era campo rupestre, cerrado, etc. e transforma aquilo numa cava ou numa lavra.
Obviamente, pela lei, ela tem que compensar isso depois. Essa compensação se dá, por exemplo, com a proteção de um outro local importante naquela região. Mas a grande vantagem de ter um mapa de áreas prioritárias é que o PAN, como instrumento de política pública, pode direcionar a ação do minerador e dizer, olha, se você for compensar esse impacto, preferencialmente compense isso nas áreas prioritárias do PAN. E com isso, em menos tempo, a gente vai conseguir salvar mais espécies ameaçadas do que se essa compensação ambiental fosse feita em qualquer outra área do espinhaço. Nós já tivemos aqui cerca de 10 mil pessoas num só dia. Isso agride a nossa constituição urbanística, porque, em primeiro lugar, muda a identidade do local, muda os costumes do local. E aí que fica? E vou amarrando. Vou começando por cores, né? Com modelo. Aí eu venho, faço esse, depois faço o branquinho, depois venho com o verde. Na hora de montar, na hora da montagem, eu vou colocando, né? Vamos misturando as cores. As cores combinando. E eu me especializei em uma família, que é a família Eriocaulácea. Muitas são popularmente conhecidas como sempre-vivas. E essa família é uma família muito diversificada em toda a área do espinhaço, mais particularmente no espinhaço meridional. Na verdade, sempre-vivas é uma denominação um bocado genérica, né, para todas aquelas plantas que, uma vez colhidas, né, parte dessas plantas, uma vez colhidas, né, e secas, elas preservam ou mantêm aquelas características da planta viva, né? Então parece que a planta está sempre viva. A maioria das espécies é microendêmica, então a gente tem espécies com distribuição extremamente restrita, que ocorrem em pequenas populações, em uma vertente de uma serra ou em uma serra pequena, então são populações muito restritas, de forma que qualquer alteração nesse ambiente onde a espécie está pode causar a extinção da espécie. Só tem um caminho, que é aumentar o diálogo, né? Porque a gente também não quer chegar com uma receita pronta daquilo que deve ser feito, até porque essas comunidades têm um saber importantíssimo e a gente pode aprender muito com elas também. Então, é aumentar o diálogo para que a gente troque conhecimento, né, sobre quais espécies são comercializadas e quais espécies estão ameaçadas e que tipo de alternativa a gente poderia pensar, sabe, incentivando mesmo. Ó, elas sabem onde tem tudo isso aqui, ó. A gente tem. Aqui, se quiser, aqui, se quiser coletar isso aqui, vai. Se quiser que eu leve vocês aonde que tem, só que tem na serra. Isso que dá mais no esse o Luiz colocou para cultivar e a gente conseguiu muda dele. A gente tem ela lá no cultivo. Lá no plantio que já tem. O vermelhinho onde elas ocorrem. Essa aqui, por exemplo, que é a Laricifolia. O processo com a comunidade de galheiros foi bastante interessante porque ele foi feito como uma atividade piloto, né? Ou seja, era um teste de alternativas para o uso sustentável de sempre-vivas na região de Diamantina. Porque são pessoas que viveram a vida toda desse extrativismo, né? Eles têm a sua cultura, inclusive, associada a esse extrativismo e que, de uma hora para outra, eles podem ser enquadrados, né, em alguma categoria de crime ambiental que, na verdade, antes não existia. Então, esse é um cotejo e um equilíbrio que a gente obrigatoriamente tem que pensar. Aí virou um comércio imenso, aí já foi exportando para outros países, e aí que veio essa tradição de coleta. Os coletores de sempre-vivas, eles têm uma noção muito clara do que é o uso sustentável daquele recurso. Isso aqui cada um vai ser uma pétala, ela está mini, ela está nascendo agora. Falta ainda 2 meses para ela virar a flor. Então o que a gente precisa, na maior parte das ocasiões, é tentar ofertar as condições ideais para que esse manejo sustentável aconteça nessas áreas onde essas comunidades atuam. Essa ameaça foi muito importante porque abriu a curiosidade de todo mundo, até dos próprios coletores, a reproduzir mais. Aí vem o cultivo, o manejo correto, a conscientização, que você pode, que você não pode. A época de semente é dezembro, que é início das chuvas, né? Essa aqui mesmo vai ter semente dela em julho, que vai produzir semente. Ela está começando a nascer de novo agora. A produção em março até maio, ela está linda.
A extinção de uma espécie é aquele ser, aquela criatura com todas as suas características deixa de existir. Eu trabalho com coleções científicas e eu não quero que essas coleções científicas se transformem em museus, né? Como coleções de uma diversidade que existia e que não existe mais. Para que você conserva, né? Eu não estou conservando para agora, eu conservo para aqueles que vêm, né? Eu conservo para que as próximas gerações elas possam ter acesso a essa mesma riqueza, essa mesma diversidade, a esse mesmo ambiente, essa mesma qualidade de ambiente, de natureza que eu tenho hoje, né? Que já está degradada, que poderia ter antes, inclusive, né? Você está de alguma forma colocando um tijolinho a mais naquele castelo que a gente tem que construir coletivamente, né? Que é o do uso sustentável de recursos naturais, da conservação da biodiversidade. O meu aprendizado como coordenador do centro mostrou que a gente não é capaz, nenhum centro, nenhuma instituição, nenhum governo é capaz de fazer qualquer coisa sozinho. E só é possível conservar alguma coisa integrando esforços de instituições e pessoas. Eu gosto bastante do exemplo da teia de aranha, que a diversidade pode ser, né, interpretada como uma grande teia de aranha, onde cada espécie, cada organismo é um fio, né? E quanto mais fios essa teia tem, mais estável ela é. Então você vai tirando os fios, essa teia vai se enfraquecendo, né? E nós, como habitantes, né, desse planeta, dependemos da estabilidade desse planeta. E o que a gente está observando é que junto com esses eventos de extinção em massa, né, a gente está tendo um planeta cada vez mais instável, cada vez menos predizível, né?